que é tecnologia? Para você, o que é, de fato, tecnologia? Para quem trabalha com computadores e todas as novidades desse mundo, como nós, da Play Games, por exemplo. A tecnologia envolve o desenvolvimento de aparelhos que lidam com a distribuição da informação de forma cada vez mais veloz, abrangendo um número crescente de pessoas e realizando cálculos cada vez mais avançados. A tecnologia, cada vez mais avançada, cria produtos de forma tão rápida que estamos obrigados a renovar constantemente nossos modelos de aparelhos, celulares, televisões, computadores, aparelhos de MP3, porque a cada dia aparecem modelos mais sofisticados e de melhor manejo. Valeu Play Games. História da televisão. Atualmente, é difícil acreditar que a televisão era um artigo de luxo e que a imagem não passava de alguns chuviscos difíceis de decifrar. Mas, tempo passou, assim como outros de meios de comunicação, a televisão se popularizou, a tecnologia evoluiu, o preço diminuiu e ela conquistou a preferência de todo o mundo. Assim como várias invenções brilhantes, a televisão contou com o trabalho de vários pesquisadores ao longo de anos até estar pronta para transmitir seus sinais aos telespectadores. As primeiras transmissões experimentais foram feitas em meados da década de 1920. Experimentos realizados em 1926 na Inglaterra, Japão e nos Estados Unidos em 1927 marcam o início das transmissões de imagens e sons. Como a televisão foi desenvolvida por várias pessoas, em diferentes lugares do mundo, não há um consenso acerca da primeira transmissão oficial, mas o que se sabe é que a empresa AT&T foi uma das pioneiras ao realizar uma transmissão na cidade de New York, mas na época, 1927, somente algumas pessoas tiveram acesso à transmissão. A primeira celebridade da TV. Já na década de 1920, as primeiras celebridades começaram a surgir e a fazer muito sucesso. O gato Félix é considerado o primeiro personagem a ter sua imagem veiculada na TV em 1928. Ele era utilizado para a regulagem dos aparelhos transmissores, já que era em preto e branco, naquela época as cores perfeitas para o ajuste dos equipamentos recém-inventados. O desenho do gato foi feito em papel e transmitido ao longo de 2 horas por dia e as imagens recebidas eram de apenas 2 centímetros de altura. Nunca mais parou. As imagens transmitidas nos anos 20 eram de baixíssima resolução, tendo em vista que eram de aproximadamente 60 linhas. Hoje, as televisões analógicas têm resolução de aproximadamente 480 linhas. Mas depois da primeira transmissão nos anos 20, os avanços tecnológicos nunca mais pararam e a evolução das TVs também não. Os aparelhos de TV já começavam a ser produzidos em larga escala, mas eram poucas as pessoas que tinham acesso a ele, tendo em vista que o rádio ainda era um meio de comunicação predominante e os preços ainda eram proibitivos. Nos anos 30, as telas do televisor dificilmente ultrapassavam as 5 polegadas, desta forma era difícil assistir a alguma coisa. Televisão dos anos 30. Pouca tela, muita madeira. Muito tamanho e pouca imagem nas TVs dos anos 30. A partir desta década, a resolução das imagens melhorou consideravelmente, passando das 60 linhas para até 405. A Europa e Estados Unidos estavam na dianteira da tecnologia e, já no ano de 1936, a coroação do rei Jorge VI é considerada a primeira transmissão ao vivo da história da televisão e assistida por mais de 50 mil pessoas em Londres, na Inglaterra. Mais tela e menos madeira. As coisas evoluíam rápido. O tamanho diminuiu e a tela aumentou. Historicamente, o boom da televisão foi nos anos de 1950. Os eletrodomésticos invadiram os lares dos estadunidenses e ídolos como Elvis Presley davam fôlego ao American Way of Life. Antes disso, em 1940, foi realizada a primeira transmissão em cores que se tem notícia e as transmissões esportivas e os primeiros telejornais começaram a ganhar destaque. Ainda na década de 50, milhares de pessoas já tinham acesso à TV nos Estados Unidos, Europa e Ásia e, para a alegria dos brasileiros, ela desembarcou por aqui com a ajuda do empresário Assis Chateaubriand. Televisão de 1950. Elas já faziam parte da mobília da casa. A TV já fazia parte da família e da mobília Tupi or Not Tupi. A Rede Tupi, criada em 1950, foi a primeira emissora de televisão do Brasil e reinou absoluta ao longo de muitos anos.
Para fazer sua ideia decolar, Chateaubriand trouxe dos Estados Unidos 200 aparelhos de TV e os espalhou pela cidade, onde quem passava pela rua era hipnotizado pelas imagens e sons do mais novo invento a desembarcar em terras tupiniquins. Um dos primeiros controles remotos. A explosão da televisão no Brasil pode ser observada 6 anos após sua chegada. No ano de 1956 o país já possuía o expressivo número de 1,5 milhão de aparelhos. A invenção do controle remoto no início dos anos 50 impulsionou a compra de televisores no mundo inteiro e também revolucionou a forma com que se assistia à televisão. As emissoras agora tinham um forte concorrente, o botão da emissora rival a poucos centímetros de distância. Desta forma precisavam ter uma programação diversificada e de alta qualidade para atrair telespectadores e, claro, anunciantes. Dólares página Cal dólares ao vivo e a cores. Mesmo com os rumores de transmissões coloridas desde os anos de 1940, somente em 1950 e 60 é que a TV em cores se popularizou nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, no ano de 1963, foi feita uma transmissão experimental em cores, mas somente nos anos 70 elas chegaram oficialmente à casa de alguns brasileiros. Transmissões ao vivo já eram comuns, mas coloridas somente em 1972, com a transmissão de uma festa típica da cidade de Porto Alegre pela TV Difusora. No final dos anos 70 a televisão em cores já começa a se popularizar no Brasil. Já nesta década, o mundo pode ver o Brasil ser tricampeão da Copa do Mundo, o fim da Guerra do Vietnã, o fim dos Beatles, os desenhos Speed Racer e Pica-Pau e se sentir como nunca interligado com o mundo por meio do mais poderoso veículo de comunicação até o momento. A primeira Copa do Mundo a cores no Brasil, a queridinha do Brasil, depois de ficar colorida e com melhor resolução. A partir dos anos 70 e 80 a televisão apenas passou por uma fase de aprimoramento, tendo em vista que novas emissoras surgiram e mais satélites para a transmissão foram lançados. Porém, até hoje, utilizamos praticamente o mesmo modelo de transmissão criado nos anos de 1920, o analógico. Novas tecnologias e resoluções. Novos aparelhos foram surgindo ano a ano e os modelos com som a estéreo já estavam disponíveis desde o fim dos anos 80. Depois disso, o investimento em telas com cada vez maior resolução virou a bola da vez e as TVs de tela plana, plasma e LCD chegaram ao mercado já no fim dos anos 90. Novos formatos, modelos e telas. É a revolução televisiva. O fato é que grandes artistas, eventos, acontecimentos e a própria história da humanidade foi transmitida e assistida pela televisão. Do preto e branco ao Full HD, a televisão não para de se reinventar e lançar tendências. Confira no vídeo a seguir um resumo da transformação da televisão ao longo destes 90 anos. Dólares página Cal dólares. Quem vê as fotografias dos televisores com 5 polegadas, acha engraçado que hoje temos a oportunidade de assistir em telas de mais de 50 polegadas. Além do tamanho das telas, o que está mudando é a forma e a qualidade com que podemos assistir a televisão. A transmissão digital marca a nova era dos meios de comunicação e integra o computador e sua interatividade com a televisão e seu poder de alcance. Nem todos sabem, mas a televisão digital já era estudada e aprimorada desde os anos de 1970, no Japão. O formato HDTV, que foi adotado na transmissão da TV aberta no Brasil a partir de 2006 é um modelo japonês. Contudo, a TV por assinatura já havia adotado o formato digital desde o ano de 1998, mas a interatividade prometida ainda não havia chegado. O que muda com a TV digital? O que muda com a chegada da TV digital? A TV digital, implantada há pouco tempo, difere em vários aspectos da analógica, utilizada desde 1920. A principal diferença está na qualidade da imagem, som e interatividade. Nova Panasonic de 103 por ser transmitida via satélite. As ondas que seu televisor recebe dificilmente sofrem interferências. Desta forma os famosos chuviscos e fantasmas viraram coisa do passado. Além de melhorar a transmissão, a TV digital permite que a imagem transmitida tenha muito mais definição, já que é possível ter mais de 1080 linhas de resolução. O som também acompanha a melhoria das imagens, pois há mais canais de áudio que acompanham a transmissão das imagens. Além disso, a prometida interatividade, que ainda não chegou por completo ao Brasil, faz parte das novidades oferecidas pela TV digital.
Para acompanhar a chegada do novo formato de TV, os aparelhos precisam estar à altura da tecnologia de transmissão. Por isso, a cada dia novidades impressionantes surgem no mercado, como as televisões Full HD, com mais de 100 polegadas, como o modelo TH-103PZ600U da Panasonic, telões e muito mais, sem contar os Home Theater, que transformam qualquer transmissão num espetáculo. Confira no vídeo a seguir, a evolução dos aparelhos de televisão e veja como a humanidade avançou, mesmo sentada na poltrona. É inegável a influência da televisão na história do século XX21. É estranho saber que um pequeno aparelho conseguiu ser tão importante na vida de um país como o Brasil e de um planeta com mais de 6 bilhões de pessoas. Há quem diga que a televisão é uma arma ideológica que se presta como mais um instrumento de alienação. Isso pode até ser verdade, mas também é indiscutível sua importância no desenvolvimento da sociedade e compartilhamento de informações. Siga-me nas redes sociais. Visite e curta nossa fanpage no Facebook e fique atento a mais novidades. Valeu pessoal, até mais.